todos. Obrigado por acompanharem mais um evento da Tutoria Jurídica, né, brilhantemente organizado pela Micaela e também pelo PJT, né, na pessoa do Fábio Fraga, do Ernesto, enfim, tantos craques envolvidos nesses eventos. Eu tenho a felicidade de hoje estar novamente com os meus queridos Bianca Xavier, João Gasparino e Ernesto Trou. Falaremos sobre compensação tributária hoje, diversos subtemas. A Bianca vai abordar a confissão de dívida e a compensação. O João Gasparino vai falar sobre mandato de segurança e compensação. O Ernesto Trou vai falar sobre compensação antes do trânsito em julgado. E eu falarei sobre a multa de 50%, né, que está pendente de julgamento em sede de repercussão geral, e sobre o prazo pressional da repetição do indébito tributário, basicamente a polêmica dos prazos do 168 e do 169. Então, começaremos então com a Bianca, né? Como sempre, até porque, enfim, aí não tem erro, né? A gente, enfim, começar com a Bianca é começar ganhando, então a gente nunca vai abrir mão disso, né? E dizer que estou muito feliz em estar em mais um evento com vocês, né? E com certeza aprenderemos muito na noite de hoje. Bianca, a palavra é sua. Olá, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês e com todos esses meus amigos, né? Ernesto, João, Felipe, né? A gente sempre tem uma dificuldade muito grande de definir os temas, porque até definir o tema já é difícil, né? Porque são tantos assuntos interessantes, está tudo tão palpitante, né, no direito tributário que por si só isso já é difícil. Imagina a gente chegar a um subtema do tema, né? Mas, enfim, né, a gente, dentro de compensação, acho que tem tantos assuntos interessantes, a compensação é tão rica, né, de questões, de possibilidades, né, e mais importante que isso, né, a compensação hoje é o dia a dia das empresas, né, compensar hoje é uma forma normal de extinção dos tributos federais, né, hoje os contadores, quem está no dia a dia do departamento fiscal, utiliza a compensação normalmente, né, assim, é um instituto fácil, né, tem, claro, todas as peculiaridades que a gente vai falar hoje, mas, sem dúvida, incorporou, né, ao dia a dia do direito tributário, né? Na minha carteira de processos, né, na minha atividade profissional, eu tenho, mais ou menos, eu tenho até uma prevalência de processos de compensação do que até mesmo de autos de infração, né? Dada a importância, né, a quantidade de compensações que hoje em dia são realizadas no mundo empresarial. Então, é um tema que, sem dúvida, merece aí um carinho e uma dedicação aí de uma horinha para a gente bater um papo, né? Então, dentre os temas, né, possíveis, os debates e as controvérsias, né, eu selecionei um que é bem, muitas pessoas passam desapercebido, né? Muitos advogados, muitos, né, contribuintes nem refletem a respeito desse assunto. Então, o que eu quero refletir com vocês? O que eu quero que vocês acompanhem aqui o debate? O que eu queria discutir com vocês é, uma vez que o contribuinte apresenta a sua DECOMP, né, que é a declaração de compensação, que é aquele encontro de contas, né, o contribuinte informa qual é o seu débito, informa qual é o crédito. Uma vez a Fazenda discordando, que é a chamada não homologação do crédito tributário, né, da compensação tributária, uma vez ela não homologando o crédito, é juridicamente possível, viável, é constitucional, é legal, a Fazenda Pública considerar que o débito está constituído pela DECOMP, ou seja, a declaração dentro do processo de compensação da DECOMP é uma forma de constituição do crédito tributário? É uma confissão de dívida capaz de criar um lançamento? Né? Então, é isso que eu quero refletir hoje com vocês, né? A gente discutir, né, os reflexos de uma não homologação do ponto de vista da constituição do crédito tributário. Por quê? Porque, na prática, o que a gente vai ver é a Fazenda não homologa, claro, o contribuinte pode discutir administrativamente, mas ele perdendo administrativamente ou não discutindo administrativamente, vai a Fazenda, então, escrever em dívida ativa e executar o débito. Então, a gente está falando, será que esse executivo fiscal, né, calcado, né, numa confissão de dívida decorrente de uma DECOMP, tem validade jurídica? Né? Vamos refletir sobre isso. Será que isso está de acordo?
Será que nós temos questionamentos possíveis sobre isso? Então, queria dar um passinho para trás, né, para a gente entender se a Decomp é um instrumento eficaz e hábil para constituir o crédito tributário. A gente tem que lembrar como é que é constituído o crédito tributário, né? Então, assim, se a gente pegar, né, a base do lançamento tributário, que é o que, né, o que é o lançamento é isso, é você materializar, é você identificar o sujeito passivo, identificar a base de cálculo, identificar a alíquota, né? Então, o lançamento é esse ato de materialização, de individualização. Bom, isso é conhecido aí por todos, né? Lançamento a gente tem aí o direto de IPTU, a gente tem por declaração, que tem a participação dos dois sujeitos, mas o que interessa aqui para a gente é o instituto do chamado, né, modalidade, né, lançamento por homologação. E por que isso? Né? Poxa, a gente está falando de compensação, de repente a gente caiu no tributo lançado por homologação, porque o raciocínio, né, que vai nos levar a essa discussão se a compensação é hábil ou não, parte de uma premissa, né, de toda uma categoria, de toda uma dogmática, de toda uma jurisprudência relacionada ao tributo lançado por homologação. Então, vamos lembrar aqui o que a gente está falando. Né? No tributo lançado por homologação, o contribuinte, ele pratica os atos tendentes mais importantes e relevantes para justamente individualizar o fato gerador. E aí, tudo bem, vocês já sabem disso, né? Qual é o aspecto controvertido que vai desaguar aqui na compensação? Começou-se, então, a discutir se o contribuinte, o tributo lançado por homologação compete ao contribuinte, não é isso? Ele é que declara, ele é que apura, ele é que vê qual é a base de cálculo, ele que faz as deduções, ele que faz esse cálculo, né? Essa apuração, essa liquidação tributária. Ótimo, perfeito, mas ele faz isso normalmente através de uma declaração. Exemplo, a nossa extinta GIA aqui para ICMS e a DCTF para tributos federais. Então, os contribuintes, mensalmente, eles vão lá, apuram quanto de imposto de renda, apuram quanto de CSL, apuram quanto de PIS, o quanto de COFINS e declaram nas suas DCTFs. Antigamente, né, é bom lembrar aqui, o pessoal mais novo aí já pegou essa onda que eu vou falar agora, mas antigamente, como é que funcionava? Se o contribuinte declarava 100 e pagava 80, havia uma divergência entre o valor declarado e o valor pago. Essa divergência, a Fazenda autuava o contribuinte e o contribuinte discutia administrativamente, judicialmente, igualzinho o auto de infração por não pagamento. Só que essa forma de pensar o lançamento por homologação, ele foi criando questionamentos e desdobramentos. E aí a jurisprudência começou a questionar se era realmente necessário um lançamento de ofício, né, ou lançamento direto substitutivo, como alguns gostam de chamar, quando o contribuinte declara e ele não paga. Por quê? A premissa desse raciocínio jurídico é o que o próprio contribuinte confessou a dívida. Ele já materializou. Então, não precisa a Fazenda mover a sua máquina administrativa se já houve a confissão do fato gerador. Ele já está lá, exposto, lançado, quantificado. Né? Seria um ato administrativo desnecessário, né? E não há prejuízo para o contribuinte, porque foi algo que ele mesmo declarou, diferente de quando a Fazenda imputa a ele um débito, aí ele tem direito a um contencioso administrativo. Aqui é ele mesmo dizendo que deve ser e pagou 80. Então, houve uma discussão, né, se podia ou não, né, se era necessário ou não haver um lançamento tributário quando o contribuinte declara e não paga, ou declara e paga menor, e acabou sendo editada a súmula no Superior Tribunal de Justiça, que é a súmula 436. O que é a súmula 436? Né? A súmula 436 é a súmula que diz, né, expressamente que é desnecessário, né, que tenha, a administração pública tenha que fazer um lançamento tributário nos casos em que o contribuinte confessa o tributo, né, principalmente nos tributos, obviamente, lançados por homologação. Então, alguns autores chegam a dizer que é uma nova modalidade de lançamento, né, que o simples fato do contribuinte declarar já está formalizando, né, o tributo, e, portanto, é dispensável, não é ilegal, ilegítimo, mas não precisa, a Fazenda não tem a necessidade de constituir esse crédito, porque esse crédito já está lançado com o lançamento
feito pelo contribuinte, ou melhor, está lançado pela declaração feita pelo contribuinte. Então, a premissa do raciocínio aqui que a gente está discutindo vem dessa jurisprudência que, inclusive, se consolidou através de uma súmula. Então, a gente não está falando simplesmente de um precedente, que, claro, é sempre relevante, ainda mais do STJ, né? A matéria encontra-se sumulada, súmula 436, no sentido de que, realmente, não precisa a Fazenda lançar de outros expedientes constitutivos, porque a declaração é confissão de dívida, ela tem força de constituição do crédito tributário. Isso é o que? É uma interpretação do artigo 150 do CTN, né? O CTN prevê os tributos lançados por homologação, e ele diz que o tributo lançado por homologação compete ao contribuinte, o contribuinte fez, então estaria aí dentro da própria dinâmica do Código Tributário Nacional. Bom, então, esse é o raciocínio que já está lá consolidado. Então, vamos transportar esse raciocínio para a compensação. Será que eu posso utilizar esses mesmos pressupostos de argumentação jurídica, de raciocínio jurídico, quando o contribuinte declara uma compensação tributária? Então, o que eu quero discutir com vocês? Estamos diante de uma confissão de dívida? Né? Tem até um artigo que eu sugiro a leitura para quem se interessar sobre esse tema, que é um artigo que foi publicado no Jota pelo professor Eurico de Santi, da FGV de São Paulo, né? O pessoal chama de GV de São Paulo, né? FGV aqui no Rio. É que ele fala o seguinte: estamos falando de confissão de dívida ou confissão de dúvida? Né? Ele faz essa diferenciação para termos efetivamente doutrinários, né? Então, o que ele fala? Ele diz o seguinte, a minha filha querendo participar da live, gente. Isabela, tá bom. Então, qual é a grande sacada do professor Eurico? Ele faz o seguinte, olha, eu tenho aqui na DCTF, efetivamente, eu digo que eu devo, a declaração, efetivamente, de constituição que eu falo para o fisco que ele tem 5 anos para homologar ou não homologar o crédito tributário. Perfeito. Agora, quando eu, na compensação, declaro débito, eu digo que tenho débito, mas eu digo que eu tenho crédito. Eu não estou dizendo que eu tenho uma dívida. Aquele instrumento que é a DECOMP, ao mesmo tempo que eu digo que eu tenho débito, eu digo que eu tenho crédito, inclusive está extinto o crédito tributário sob condição resolutória. Então, aquele ato que o contribuinte está formalizando não é um ato de confissão de dívida, é um ato, inclusive, liberatório. Ele tem hoje, pela Lei 9.430, artigo 74, efeitos liberatórios. Claro que é provisório, mas é uma extinção do crédito tributário. Então, vejam, senhores, lá, quando a gente discutiu a súmula 436, a gente estava falando de tributo, declarei 100 e não paguei os 100. Aqui eu estou dizendo que eu declarei 100, mas eu digo, olha, eu não te devo fisco, porque ao mesmo tempo que eu tenho um débito de 100, eu tenho um crédito de 100. Então, a natureza da informação contida naquela declaração não é uma confissão de dívida, né? O fato que está sendo narrado na declaração do contribuinte é o contrário, é a inexistência de uma dívida, né? Então, ao que a gente tem que discutir aqui é ao aplicar a súmula 436, né? Analogamente, é óbvio que cabe discutir isso, mas será que os pressupostos jurídicos são os mesmos? Será que estamos diante dos mesmos pressupostos? E vejam que interessante, né? Vocês podem me dizer, não, professora, eu tenho uma parte da confissão de dívida e eu tenho crédito, eu teria um ato aí, uma declaração dúplice, né? Mas vejam que interessante. A DCTF, a GIA, elas são confissões de dívida pela sua natureza, pelo artigo 150. Quando eu falo da DECOMP, a jurisprudência e as próprias pareceres internos normativos da Receita, que eu vou citar daqui a pouco, eles não dão efeito imediato à DECOMP como confissão de dívida, como é a DCTF, como é a GIA. Qual foi a técnica utilizada? Houve uma medida provisória, que foi convertida na Lei 10.833, que mudou alguns artigos lá da Lei 9.430, lembrando que a Lei 9.430 de 96 é o nosso grande norte normativo, em termos de compensação na esfera federal. Deixa eu ver meu tempo aqui. E aí, qual é o importante
né, a importância ali da Lei 10.833. Quando vem a medida provisória, aí ela inclui na Lei 9.430, né, expressamente, lá no artigo 74, que a DECOMP tem força de confissão de dívida. Então, veja, foi uma lei ordinária, relembrando aqui, lei ordinária, que deu os efeitos de confissão de dívida à DECOMP. Então, a gente tem, de um lado, né, a súmula 436 e tem um aspecto legal que fala claro, né, a gente precisa chegar na súmula 436 porque a própria, né, norma que trata da compensação dá o efeito de confissão de dívida para a DECOMP. Vocês vão dizer, poxa, né, se a gente está diante de duas situações jurídicas já consolidadas, uma é a norma e a outra é a súmula 436, por que discutir? Né? Primeiro porque se a gente está falando de constituição de crédito tributário, a gente está falando de lançamento, a gente sabe que a Constituição reserva a lei complementar. E, olha, eu não sou a radical da lei complementar para direito tributário, tá? Quem está me conhecendo aqui agora não pense nisso, né, a meu respeito. Mas o lançamento, né, como algumas matérias, né, estão disciplinadas, devem estar disciplinadas pelo artigo 146 da Constituição Federal, a lei complementar. Então, me causa estranheza, né, já que eu não consigo enquadrar, né, ali no lançamento por homologação, porque eu não estou falando, depois eu vou até falar da DCTF, mas eu estou falando da DECOMP em si. A DECOMP em si, ela não é um instrumento de materialização do débito, né, ela é justamente, né, o documento para fazer o encontro de contas. Então, me parece que atribuir a Lei Complementar 10.822, né, a essa eficácia constitutiva, fere primeiro a Constituição Federal. Né? E lembrando, por que eu estou fazendo esse reforço argumentativo? Que a solução de consulta interna 3 de 2004, justamente da Receita Federal, COSIT, ela diz que só após a Lei 10.833 é que passou a ter essa eficácia de confissão de dívida. Então, o que torna mais claro que é a lei ordinária que está dando essa eficácia e não o instrumento em si, a DECOMP. Mas aí os contadores vão me dizer, mas toda vez que a gente faz uma DECOMP, a gente faz o link na DCTF, não é verdade? Quando você indica lá que você tem 100 mil reais de débito e você fez uma DECOMP, essa DECOMP ela é linkada, ela é informada na DCTF. Então, tá bom, vamos esquecer a DCTF e esquecer a DECOMP e vamos trabalhar com a DCTF. O raciocínio também não funciona. Por quê? Porque quando eu informo na DCTF, eu já informo que, inclusive, esse crédito foi extinto. Na própria DCTF também, eu estou fazendo uma confissão, na linha do professor Eurico, de dúvida e não de dívida. Mesma coisa, segundo o professor Eurico, é quando eu falo de suspensão de exigibilidade ou outras situações. Eu não estou confessando uma dívida. Então, mesmo para aqueles que se pegam não na DECOMP, lembrando que 90% dos casos que vocês vão ver, a gente está discutindo a confissão da dívida decorrente da DECOMP, né? Mas ainda que você abstraísse isso e chegasse na DCTF, a gente teria a mesma conclusão em termos de ato de vontade do contribuinte. A confissão que está sendo feita, o ato que o contribuinte está fazendo não é de dívida, pelo contrário, é de extinção da dívida. Né? Então, a gente tem todo, né, desde lá da MP 135, que gerou a 10.833, até os dias de hoje, a gente tem essa previsão, mas é uma previsão discutível, né? Hoje a gente tem lá no artigo 66, né, anotem a instrução, adoro falar essa instrução, né? 171 de 17/7/2017, né? Que é a instrução normativa que trata da compensação, também refletindo lá a lei que a DECOMP tem efeitos de confissão de dívida. Então, a gente precisa, e acho que essa live aqui é importante, a gente começar a desmistificar. É claro que com a jurisprudência que a gente tem, né, com os pressupostos da súmula 436, tem uma tendência, né, de se considerar, mas aqui eu queria chamar a atenção para a questão da Constituição Federal, queria chamar a atenção para os senhores, né, também as razões jurídicas que levaram. Se vocês pegarem os precedentes que levaram à súmula, são precedentes que falam de DCTF, de GIA, e os precedentes do STJ que falam daquela antiga autocompensação, vocês se lembram? Antigamente, o contribuinte ele podia fazer a compensação na própria DCTF, na própria GFIP, e o STJ, por mais de uma vez, já disse, olha, nesse caso não é confissão de dívida. Então, a gente
pode trabalhar melhor. Eu vejo poucos advogados e contribuintes discutindo o valor dessa confissão de dívida. Eu acho que a gente poderia trabalhar melhor esses pressupostos, mesmo sabendo, claro, da jurisprudência a respeito do assunto. E, por fim, queria falar aqui com vocês outra situação bem interessante, que é justamente não quando a compensação é considerada não homologada. Né? O que é compensação não homologada? A Fazenda recusa, diz que você não tem aquele crédito, né? É uma questão de interpretação. Quando acontece a não homologada, já disse, Receita vai entender, se você perder administrativamente, que o crédito está constituindo, vai ser inscrito e vai ser executado. Mas eu tenho uma segunda hipótese. Quando o contribuinte apresenta um débito ou um crédito proibido, né, a Lei 9.430, ela diz quais são débitos e créditos que estão vedados. Então, exemplo, imagina que você pega um crédito legítimo, mas que é lá de 2010, né? Tem mais de 10 anos, né? Portanto, você não pode usar, é um débito, é um crédito que já prescreveu, então a lei diz que créditos prescritos não podem ser objetos de compensação sob pena de quê? Qual é a consequência jurídica quando você coloca um débito ou um crédito, que é um débito que é proibido? Débito inscrito em dívida ativa. Se o contribuinte indica na sua DECOMP um débito ou um crédito que é vedado, a sua compensação vai ser considerada não declarada. Qual a diferença entre não homologada e não declarada? A não declarada, ela é considerada nula de pleno direito. Então, se você, contribuinte, apresenta essa DECOMP, né, essa DECOMP, ela tem várias consequências. Por exemplo, a primeira delas, não tem prazo dos 5 anos, né, para a Fazenda dizer se está certo ou se está errado. Né? Segundo, que também é outra questão que a gente podia discutir aqui, né, porque até homicídio tem prazo e uma DECOMP não homologa, né, uma DECOMP contra a lei aí não teria prazo, né, daqui a 100 anos. Né? Imagina chegar na empresa e falar que aquela sua DECOMP está equivocada, né? Imagina, documentação, né? Então, claro, prescrição e decadência são institutos necessários para a segurança jurídica e paz social. Então, eu ter uma DECOMP que não tem prazo para ser analisada é algo que, né, fere aí a nossa sensibilidade jurídica com muita facilidade, né? Mas, tirando essa questão de que deve existir um prazo, ainda assim, para que seja considerada não declarada, a gente precisa saber se essa confissão de dívida também pode ser válida, ou seja, se a Fazenda está me dizendo que a compensação é não declarada, é que ela é nula de pleno direito, ela tem que ser nula de pleno direito para todos os efeitos, inclusive, né, senhores, para fins e senhoras de confissão de dívida. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A compensação não homologada, a gente vai cair nessa discussão primeira, se é a confissão, se não é, súmula 436, se é reserva de lei complementar. Agora, quando a compensação é não declarada, obrigatoriamente a Fazenda precisa fazer um lançamento, porque essa DECOMP é nula de pleno direito, portanto, ela não pode sofrer qualquer efeito jurídico em qualquer esfera. Ela já nasce eivada de nulidade. E aí, se vocês olharem, né, o artigo 159, né, da Instrução Normativa 171, né, ela diz expressamente que, realmente, a confissão de dívida, né, não declarada, ela só é válida entre, se eu não me engano, lá, dezembro de 2008 a 27 de maio de 2009. Gente, que loucura, né? Por que só esse prazo? Porque nós tivemos uma instrução normativa, que foi a Instrução Normativa 900 de 2008, que, inclusive, na compensação não declarada, deu efeitos de confissão de dívida. Olha que loucura, uma compensação nula de pleno direito, que tem um efeito de confessar a dívida, o resto é tudo nulo. Né? E aí você vê que a própria Receita Federal, ela, de certa forma, volta atrás, porque numa interpretação ao contrário senso do artigo 159, hoje as compensações, as DECOMPs, né, não declaradas, elas não podem ter efeito de confissão de dívida. Né? E, portanto, isso reforça esse argumento de invalidação. Então, vejam, a Fazenda, ela até, vamos discutir, poderia daqui a 10, 20, 30 anos falar sobre uma compensação não declarada. Ok, realmente a lei diz isso, apesar de eu ser contra. Mas também ela não vai poder lançar, não é verdade? Por quê? Porque se é nula de pleno direito, já passou o prazo para constituir o crédito tributário. Então, o que ficaria? Qual é o efeito prático? Somente a questão da multa, né? Que aí o Felipe vai discutir aí com vocês essas multas, né? Claro, a multa da não declarada é até um pouco diferente da multa da não homologada,
mas a multa talvez a gente fosse discutir. Mas o tributo, esse, se não tem confissão de dívida, não tem materialidade, não tem como cobrar. Então, pensem nisso. Eu quero que vocês reflitam. Todas as vezes que vocês tiverem uma compensação não declarada, a discussão é ótima, porque a próprio artigo 159 dá luzes para que não seja confissão de dívida. Mas mesmo a não homologada tendo lei, vamos discutir se ela realmente pode ter efeitos de confissão de dívida, já que lançamento é matéria de lei complementar e já que o contribuinte, de forma alguma, externou essa vontade de confessar a dívida. Dito isso, então, né, ainda para a gente falar aí sobre, né, essas considerações da compensação tributária, eu vou passar a palavra para o João, que vai falar sobre uma polêmica que, né, parece nunca acabar e que a gente tem que tomar muito cuidado quem está na prática tributária, que é como utilizar o mandado de segurança para discutir compensações ou para trazer direitos de crédito para poder viabilizar compensações, né? Tem, inclusive, súmulas que parecem contraditórias, né? Então, a gente precisa ter uma visão sistemática para entender, para poder lançar mão desse instrumento processual de forma bastante segura. Então, João, é com você aí, vamos falar de MS, compensação tributária. Tudo bem, Bianca? Boa noite, pessoal. Primeiro, eu queria parabenizar a Bianca aí pela exposição, foi excelente. Dar boas-vindas a todos, mais uma vez. Dizer que é um prazer estar aqui com o Felipe, com o Ernesto também, nessa nossa live mensal que sempre acontece nas quartas-feiras. Vamos ver se a gente continua fazendo elas aí mesmo depois da pandemia. Tem sido uma alegria muito grande participar desse espaço aqui com vocês. E como a Bianca falou, o nosso tema agora é um mandado de segurança nas questões envolvendo compensação tributária, né? E o que é a compensação? Como a professora Bianca falou há pouco também, nada mais é do que um encontro de contas, né? No direito tributário, corresponde à hipótese onde duas pessoas serem ao mesmo tempo credoras e devedoras uma da outra, e a possibilidade desses dois créditos se extinguirem à medida da sua extensão. E também, como foi dito pela professora Bianca, trata-se de uma modalidade de extinção do crédito tributário nos termos do artigo 156, inciso 2 do CTN. Contudo, o contribuinte, quando efetua um recolhimento a maior de um tributo, não tem de imediato o direito a compensar esses créditos. Por força do artigo 170 do Código Tributário Nacional, a lei pode autorizar a compensação de créditos tributários. Trata-se de uma faculdade do ente tributante instituir, implementar ou não implementar a compensação tributária no exercício da sua competência. Não tendo sido implementada, não é possível se realizar a compensação. Recentemente mesmo, aqui no escritório, um cliente veio com um crédito de IPTU de Goiânia, no município de Goiânia, e não podia compensar justamente porque não tinha previsão legislativa. Como a implementação da compensação já estava na esteira do Poder Legislativo, quando foi implementada, pôde daí, portanto, aproveitar e compensar esses valores. E a vantagem para as empresas nesse cenário é a manutenção do fluxo de caixa, né? Enquanto os débitos podem ser pagos com um mero encontro de contas. E quanto a essa faculdade ou obrigatoriedade de dispor sobre a compensação, o STJ já se posicionou em 2010, no RESP 1192.662, que a compensação é sempre condicionada à existência de lei autorizativa específica, nos termos aí do artigo 170 do nosso CTN. Então, caso não possa compensar, resta aí ao contribuinte restituir os valores do indébito tributário. Bom, no âmbito federal, a compensação está regida na Lei 8.383 de 91, mais especificamente no artigo 66, e o contribuinte precisa ter um crédito e um débito para fazer esse encontro de contas. Lembrando também que a compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 74 da Lei 9.430, também mencionada pela Bianca antecipadamente, e que a compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de ulterior homologação. Não é, então, uma modalidade de suspensão do crédito tributário. Feito esse breve panorama,
nós vamos abordar mais profundamente 2 aspectos acerca da utilização do mandado de segurança que envolve matérias de compensação tributária. Quais são esses aspectos? 1. O cabimento de mandado de segurança para pedir mera declaração de direito à compensação tributária, entendimento aí da súmula 213 do STJ, e creio que a professora Bianca se antecipou falando que haviam súmulas aparentemente conflitaria possivelmente com a súmula 212, né, do STJ, e a tese fixada pelo STJ no tema 118 sobre a extensão da prova constituída para a demonstração do direito de compensar. Então, passamos inicialmente à questão do cabimento de mandado de segurança em matéria tributária. Embora a lei do mandado de segurança 12.016 de 2009, disponha que o mandado de segurança deve ter como objeto direito líquido e certo, isso não descaracteriza o fato de ter, não desnatura a lide, não desnatura o fato de ter um combate. Embora seja necessário fazer prova constituída, nada impede que o mandado de segurança seja fundamentado em matéria controversa. E por isso é muito comum nós vermos teses tributárias sendo discutidas por meio de mandado de segurança. Até porque, como nós bem sabemos, não há risco de sucumbência e é possível questionar a validade da relação jurídica tributária. Mas então, nos termos da súmula 213 do STJ, caso o contribuinte já tenha sido alvo de cobrança indevida ou esteja impedido de exercer o seu direito à compensação, ele pode se valer da via do mandado de segurança para obter a declaração do seu direito, desse direito, né, do direito à compensação. E mesmo assim, o judiciário ainda é vacilante um pouco na fixação de critérios mínimos para reconhecimento da titularidade desse direito. Eu não estou falando aqui de ação judicial para convalidar judicialmente compensação tributária já realizada, né? Isso é vedado pela súmula 460 do STJ. O MS, nesses casos, se fundaria no reconhecimento ou no reconhecimento da existência ou inexistência de uma relação jurídico-tributária, não para que seja extinta a obrigação tributária por meio de uma compensação. Ou seja, não é possível, apenas reforçando, não é possível mandado de segurança para se obter uma compensação judicialmente homologada. Quanto ao segundo ponto, né, quanto à extensão probatória nessas discussões, superada a controvérsia acerca do cabimento ou não da ação, os contribuintes passaram a ajuizar também mandados de segurança não apenas para garantir o direito à compensação, mas também outros pleitos que delas decorrem. Vamos supor que o fisco negue a emissão de certidão de regularidade fiscal por julgar imprópria uma compensação que foi realizada. Nesse caso, o eventual mandado de segurança para que seja reconhecida, lembrem, não a suspensão, pois não está previsto no 151 do CTN como modalidade de suspensão, mas a extinção sob condição resolutória de ulterior homologação. O judiciário deveria analisar os elementos da compensação, como memória de cálculo, comprovação de recolhimentos indevidos, a fim de que fosse demonstrada aí a exigibilidade do indébito tributário. Agora, vamos supor que essa compensação tenha sido feita em papel ou que tenha dado um problema no sistema da Receita Federal e ela apenas não tenha sido registrada lá no sistema da Receita Federal, né? Não estamos falando de uma discussão de mérito. Eu precisaria, nesse caso, juntar todos esses documentos dessa forma? E aí, creio que não, né? Inclusive, já tendo vivenciado diversos casos dessa natureza, bastaria juntar aí na ação judicial, no mandado de segurança, o comprovante de protocolo dessa compensação para que ela seja registrada no sistema da Receita Federal e, portanto, o débito seja reconhecido como extinto e aí dentro do prazo de homologação da Receita Federal de 5 anos. Mas vale ressaltar que, nesses casos, o magistrado vai avaliar a compensação apenas para fins de emissão da certidão de regularidade fiscal e não para homologar a compensação. O reconhecimento judicial da liquidez do crédito poderia ser feito apenas pelas vias ordinárias, em razão da dilação probatória que é vedada em sede de mandado de segurança. E é nesse sentido
que foi julgado em 2009, o RESP 1.111.164, sobre rito de recurso repetitivo, tema 118. Nesse julgado, o STJ relaciona a extensão do âmbito probatório versus o pedido. Ou seja, no caso em que a mera declaração, nos casos de mera declaração de direito à compensação tributária, é dispensável fazer prova pré-constituída dos elementos da operação da compensação em si. Não se deseja encontrar aí o valor exato do crédito tributário, né, o valor exato a ser compensado. Mas, mesmo assim, até hoje nós vemos alguns magistrados solicitando memórias de cálculo para compor o valor da ação, mesmo quando é pago o teto das custas judiciais, por exemplo. E era mais comum ainda no passado os magistrados deixarem de declarar o direito sob pretexto de que não havia restado comprovado o recolhimento dos valores indevidos ou que estaria incerto o fato ali pleiteado, tendo em vista a falta de prova pré-constituída, né? Mas o exercício, a compensação, uma vez reconhecido o direito de se compensar, fica assegurado em momento posterior, não é no momento ainda no âmbito do judiciário, né? É feita a habilitação de crédito depois no âmbito da Receita Federal, isso falando, claro, do caso das compensações federais. Quando você protocola esses documentos, a decisão, o comprovante de pagamento, etc., na Receita Federal, você fica esperando aquele prazo de 30 dias, né, que muitas vezes acaba sendo ultrapassado. Ultimamente até tem tido boas experiências, mas quando não há resposta, a gente vai lá bater a barriga um pouquinho no balcão e pedir urgência. Geralmente não tem atendimento ao público, né, para o setor. Enfim, é uma confusão, só quem viveu sabe. Mas e aí é nesse momento que se juntam os atos constitutivos, demonstrando o objeto social da empresa, os comprovantes de recolhimento, etc. Né? Voltando para o assunto, né? No mandado de segurança, é importante fazer prova pré-constituída para provar a condição do contribuinte, para provar a sua condição como contribuinte, através da juntada aí, de diversos documentos, como atos constitutivos, demonstrando o objeto social da empresa, etc., e os comprovantes de recolhimento podem ser levados por amostragem, por exemplo. Mas, dado em cenário de incertezas, em razão de vasta dispersão jurisprudencial, o STJ afetou ainda dois outros repetitivos, os RESPs 1.715.256 e 1.365.095. Com a chegada do novo CPC, como já foi abordado, inclusive, em lives anteriores, desse mesmo grupo que aqui se apresenta aos senhores, o Brasil adotou uma posição intermediária entre o Common Law francês e o Civil Law inglês. Né? E esses RESPs foram afetados justamente para homenagear aí o objetivo de uniformização jurisprudencial trazido pelo novo Código de Processo Civil. E, nessa ocasião, foram reafirmados os termos do tema 118, que determinavam que o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito de compensação tributária, respeitando, assim, aquela premissa lógica da súmula 213, que não conflita com a súmula 212, que trataria ali mais especificamente de decisões interlocutórias, né, e não de, não de decisões que permitiriam a perfectibilização aí da compensação tributária, até por força do artigo 170A do nosso Código Tributário Nacional. E aí, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho faz destaque para as duas teses que foram reafirmadas nesse caso. São elas: o mandado de segurança apenas para a declaração do direito de compensar, independentemente da apuração dos valores de indébito, é suficiente para que o contribuinte comprove a sua posição de credor tributário, visto que os comprovantes, recolhimentos indevidos serão exigidos em momentos posterior, ou seja, na habilitação do crédito perante a Receita Federal, e para que quando se postule em juízo, quando se postular juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, sobre o valor exato a ser compensado, ou sobre hipóteses cujos efeitos da sentença supõem
a efetiva homologação ali dos valores da compensação, né, seja para emissão de certidão de regularidade fiscal, naqueles termos que falamos anteriormente, tendo em vista uma prévia negativa aí da Fazenda, aí seria, sim, necessário a juntada de toda a documentação, das guias de recolhimento, memória de cálculo, etc. Bom, pessoal, essas eram as minhas considerações, tentei ser o mais breve possível para ficar aqui dentro do meu tempo, e já aproveito para passar a palavra ao Felipe, para que continue aqui o nosso evento de hoje. Obrigado, boa noite a todos. Tá no mudo, Felipe, tá no mudo. Pronto. João, Bianca, parabéns pelas belíssimas exposições. Não tenho a menor dúvida que aqueles que nos acompanham foram brindados e aprenderam bastante. E dando seguimento, eu prometo não me alongar, eu sempre faço a promessa e a descumpro, mas hoje eu coloquei um countdown aqui, então eu estou com um counter aqui que vai me mostrar o tempo que eu tenho, então eu prometo não passar muito até para o Ernesto poder falar com conforto. Bom, o tema compensação, ele é um tema que me inspira diversas reflexões, assim como a Bianca nos provocou. Aprendemos, e como foi muito bem falado aqui, que não há direito subjetivo à compensação e que é necessário haver previsão legal para que o direito à compensação seja efetivamente observado, né, e cumpridos aqueles requisitos, inclusive possibilidade de garantia. Né. No entanto, essa visão ela interessa tão só ao Estado, na preservação do erário, do orçamento público, e não ao particular, que quando tem um débito, claro que quando é realizada a compensação é uma hipótese de extinção pendente ulterior homologação, né, que se dá geralmente de forma tácita, né? No entanto, ao contribuinte, e analisando um eventual ente federativo que não tenha lei de desponto sobre compensação, tem-se essa situação que o João bem falou, de uma mesma pessoa ser credora e devedora, uma pessoa de direito privado, e ela não ter meios, procedimentos para satisfazer aquela dívida com o crédito que ela possui. Então, eu já desconstruo na largada a visão de que não haveria um direito subjetivo do contribuinte à compensação sendo necessária a previsão legal. No entanto, me parece que o judiciário, já que vem exercendo uma função tão ativa e já que vem legislando no melhor dos sentidos, eu digo, não no sentido crítico, mas no sentido de estabelecimento de parâmetros e bases para o sistema tributário, já que a nossa legislação, de um modo geral, é extremamente ultrapassada, né, poderia dar um passo adiante para criar balizas para compensação no caso de ausência de norma instituidora. Mas passando aqui ao meu tema, efetivamente, para eu não me desviar, mas é só porque eu tenho essa provocação com relação à compensação já de longa data, me incomoda não se observar esse direito ao contribuinte, e ingresso direto na previsão dos parágrafos 15 e 17 do artigo 74 da Lei 9.430. Eu vou basicamente resumir, né? A gente está falando da multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto da declaração de compensação, da DECOMP, que a Bianca bem nos explicou, não homologada. Então, a gente não está falando de compensação não declarada, né? A gente está falando de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Então, aqui a gente está falando da questão da boa-fé objetiva do contribuinte, de modo que ela é presumida. Vejam que a própria redação traz esse entendimento literal de que resguarda-se a hipótese de falsidade, ou seja,
de conduta dolosa, com o intuito de fraudar o fisco, de modo que presume-se a boa-fé objetiva do contribuinte. E a grande discussão é por que da multa? É preciso lembrar que o débito ele já vem com as multas inerentes ao inadimplemento. Então, sim, somar-se mais uma multa me parece completamente desproporcional. E foi exatamente assim que o ministro Edson Fachin, no tema 736, na RS 796939, na condição de relator, votou. Ele votou pela inconstitucionalidade da multa, né, dessa multa isolada, lá da 9.430, entendeu, Sua Excelência, que a inconstitucionalidade decorre, né, decorre de violação ao direito de petição e ao direito à ampla defesa contraditório, né? Ele cita o artigo 5º e ele fala da proporcionalidade em sentido estrito, né, no direito tributário, da presunção da boa-fé objetiva e da ausência de correlação entre o dano causado e a multa fixada. Porque notem que é preciso, a multa, naturalmente, ela tem um caráter punitivo, pedagógico. E, em essência, não interessa ao Estado que o contribuinte venha inadimplir a sua obrigação tributária. Portanto, todos os meios de garantir que o contribuinte venha cumprir a letra da lei e cumpra suas obrigações tributárias, para o Estado, todos esses meios são interessantes. No entanto, é preciso que haja a compatibilidade dessas sanções com o próprio sistema constitucional tributário, sob pena de violação essas bases precípuas, tal como, já disse, a proporcionalidade, mas, sobretudo, o devido processo legal, sobretudo, a impossibilidade de confisco, sobretudo, em razão da impossibilidade de punições desmedidas. Né? Então, o ministro Edson Fachin, eu destaco aqui um trecho do voto dele, que me parece de todo claro, transparente, cristalino, em que ele diz que, nesse quadro, a aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca compensação tributária na via administrativa deve ser necessariamente mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva, que é exatamente a boa-fé presumida na conduta do contribuinte. Então, não haveria que se falar efetivamente na imposição dessa multa. Qual é a má notícia com relação a isso? A má notícia é que o ministro Edson Fachin, ele ficou vencido no tema 872, que é o RE 606010, relatoria do ministro Marco Aurélio, em que se declarou a constitucionalidade da multa de 20%, de até 20%, em caso de não apresentação ou inexatidão na entrega da DCTF, né, atraso ou não entrega da DCTF. Então, naquele mesmo Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, ele votou num sentido muitíssimo parecido com o que ele votara aqui no tema 736, né? No entanto, ele ficou vencido, único vencido. De modo que me preocupa sobremaneira que, em que pese termos aqui um norte muito bem-vindo, alentador, né? Ou seja, o voto do relator, isso geralmente traz força. Se o Supremo seguir a mesma lógica do tema 872, julgado agora, né, nessa pandemia, em plenário virtual, para desespero de todos os tributaristas que vêm, eu lhes confesso o seguinte, eu estou acostumado a falar em sala de aula que é uma disciplina exigida, mas muito prazerosa, se ler a íntegra de um acórdão do Supremo Tribunal Federal ou se assistir o julgamento. Hoje, quando eu baixei os votos no RE 606010, eu confesso que em choque, porque o voto do ministro Edson Fachin vencido, ele tem 6 páginas.
6 páginas de voto. Isso era inimaginável, me parece, antes da pandemia. Então, hoje, estudar a jurisprudência do Supremo no pós-pandemia vai ser uma tarefa muito mais simples do que era antes da pandemia, tendo em vista que os julgamentos hoje estão primando pela celeridade e não pela energia dedicada ao debate daquele tema. E a gente tem outros temas pendentes lá no Supremo Tribunal Federal, como o 816, que limita a fixação da multa moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório das multas, né, relatoria do ministro Luiz Fux. Temos o tema 487, relatoria do ministro Barroso, falando do caráter confiscatório da multa isolada por descumprimento de obrigação acessória. E temos o tema 863, também do Fux, relatoria do ministro Luiz Fux, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, né, salvo engano, empossado hoje, né, se não me falha a memória. O tempo passa tão rápido que eu já não sei mais se foi ontem, hoje, ou se bobear até amanhã, porque a confusão é tamanha. Talvez eu esteja antevendo o futuro, mas eu acho que foi hoje a posse do presidente. E que tenha uma presidência de muito sucesso, tenho muita fé nisso, pela admiração que eu tenho pelo ministro Fux. E o tema 863, limite da multa fiscal qualificada em razão da sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional e efeito confiscatório. De novo, a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal, de um modo geral, ele tem 3 acórdãos históricos em que ele limita a 100% do valor do tributo devido à multa, entendendo que até 100%, que acima disso seria confiscatório, mas nunca se debruçou sobre multas abaixo disso. Aliás, nunca não, há vários acórdãos em controle difuso que já observaram, inclusive, diga-se de passagem, em sentido diametralmente contrário ao que ficara decidido na RE 606010, que eu acabei de citar, o tema 872, do ministro Marco Aurélio. Ou seja, já havia decisão entendendo como confiscatória a multa de até 20%, do artigo 7º, inciso 2 da 10426 de 2002, e o Supremo, aqui eu não vou falar que foi um overruling, porque não havia uma decisão com efeitos vinculantes, eu acho que também, de modo que não havia uma jurisprudência pacificada ao ponto de defendermos que houve um overruling aqui. Não houve, mas se decidiu de forma distinta do que já havia decidido em controle difuso. Bom, partindo agora para o meu segundo tema, né, o meu segundo tema, e eu serei muito mais econômico do que o primeiro, acho que o primeiro, ele, até pela pendência de julgamento, iminência do julgamento, ele cria maior expectativa, e desculpem se eu joguei água no feijão de vocês, mas eu realmente acho que o ministro Edson Fachin, nesse caso, vai ficar vencido, como aconteceu no outro julgamento, do outro tema, de relatoria do ministro Marco Aurélio. Mas passando para o meu último tema, então, ele decorre de algumas dúvidas que sempre surgem em sala de aula sobre os artigos 168 e 169. A gente está falando de compensação, a gente está falando de repetição do indébito tributário, e muito se indaga se o prazo de 5 anos previsto no artigo 168 do CTN, que expressamente consigna, né, que o direito de pleitear a restituição extingue-se com decurso do prazo de 5 anos, né, se esse prazo ele deveria ser observado mesmo caso de pleito administrativo. A gente sabe, a súmula 625 do STJ, que reza que o pedido administrativo de compensação de restituição não interrompe o prazo prescricional para ação de repetição do indébito tributário, de que trata o artigo 168 do CTN, nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública. Então, a própria súmula ela já nos apresenta a jurisprudência do STJ, tranquila, eu poderia arriscar, no sentido de que o pleito administrativo de compensação ou restituição, ou seja, no PER ou na DECOMP, né, esse pedido ele não cria qualquer tipo de alteração, não interrompe ou não suspende
o prazo prescricional de 5 anos do artigo 168. E o que acontece, então, se a gente ingressar com o pedido administrativo e ele for negado? Se ele for negado na via administrativa e você ainda tiver o prazo de 5 anos para o exercício da ação judicial, eu entendo que você pode ajuizar a ação de repetição de débito tributário sem problema nenhum. Se a decisão não homologatória da compensação, né, ela se der, porque vejam, não é só a decisão não homologatória. Se o contribuinte insistir na discussão administrativa, apresentando manifestação de conformidade, levando o caso eventualmente até o CARF, e sede de recurso voluntário, há uma grande chance de haver o transcurso do prazo de 5 anos. E caso isso aconteça, o STJ entende que a ação de repetição de débito tributário está prescrita por observância do prazo do artigo 168 da sua jurisprudência, no sentido de que não se interrompe o prazo. No entanto, o artigo 169 do Código Tributário Nacional nos traz a seguinte redação: prescreve em 2 anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição. Não é demais lembrar, principalmente para quem eventualmente está iniciando no direito tributário, que não é esse o prazo para a ação anulatória de débito fiscal, né? O prazo de 5 anos previsto no decreto 20.910/32 e no Código de Processo Civil, que dão fundamento à ação anulatória de débito fiscal. Essa ação anulatória do 169, ela é a ação específica para anular decisão administrativa que denega o direito ao crédito. Então, vejam que o STJ sedimentou a sua jurisprudência de forma tranquila, mas confusa ao mesmo tempo, e devo criticar, porque ele segrega, então, os prazos prescricionais. Quando há o pleito administrativo, a ação de repetição do indébito tributário precisa ser observada é preciso observar o prazo de 5 anos, se não observado, prescreve. E a ação que discute a decisão administrativa que denega o crédito, essa ação precisa ser ajuizada no prazo de 2 anos, naturalmente, da intimação daquela decisão. E aí eu vou citar aqui muito rapidamente alguns acórdons, né, como, por exemplo, o REST 1.489.436 da primeira turma, ministro Gurgel de Faria, de 2019, em que o ministro, abro aspas, consigna que o prazo de 2 anos previsto no artigo 169 é aplicável às ações anulatórias de ato administrativo que denega a restituição, que não se confundem com as demandas em que se postula a restituição do indébito, cuja prescrição é regida pelo artigo 168, ou seja, todos os fundamentos da anulatória do 169, no prazo de 2 anos, todos os fundamentos devem focar na decisão administrativa e nos seus fundamentos, e não no pedido de repetição do indébito tributário, sob pena de prescrição da pretensão. No mesmo sentido, decidiu o STJ, no agravo interno, no REST 1.466.340, primeira turma, ministro Gurgel de Faria, em que também, ministro Gurgel de Faria, salvo engano, nesse caso ele é relator para o acórdão, se não me falha a memória, e nesse caso, a mesma questão é decidida da mesmíssima forma, mas o STJ ele passou a entender, ou ele entende, que quando o acórdão recorrido, ou seja, o acórdão de segunda instância, o acórdão de segundo grau, ele se baseia no prazo, na prescrição da pretensão, e a pretensão se baseou no artigo 169, e este foi observado, o STJ passou a entender pela anulação desse acórdão, afastamento do fundamento prescricional e análise à luz dos fundamentos de desconstituição da decisão administrativa que denegou o crédito. Destaco aqui muito rapidamente, tá, Ernesto? Estou finalizando de verdade, que o ministro Gurgel de Faria, abro aspas de novo, ele diz que convém ainda reforçar a tese consolidada na jurisprudência desse sodalício, segundo a qual o pedido administrativo não tem o condão de interromper o prazo prescricional. Assim, o reconhecimento da tempestividade da ação anulatória da decisão administrativa não impede o reconhecimento da prescrição do direito à restituição do indébito, conclusão que, ademais, não foi atacada. E, por fim, o último acórdão
publicado, que se tem conhecimento, foi publicado agora, 4 de dezembro de 2020, relatoria ministro Herman Benjamin, segunda turma, agora a gente saiu da primeira do Gurgel, foi para a segunda do Herman Benjamin, e lá o ministro Herman decidiu nesse exato sentido e no sentido da reforma do acórdão quando utilizado prazo prescricional equivocado. Abro aspas muito rapidamente. O acórdão recorrido, ao aplicar diretamente o prazo do artigo 68, quando a ação visa anular a decisão administrativa que denegou o pedido de restituição do indébito tributário, dissente da jurisprudência do STJ, segundo a qual deve ser reformado o acórdão recorrido, que aplicou diretamente o prazo prescricional para a repetição do indébito, em ação que pleiteia também a anulação da decisão administrativa denegatória da restituição. Então, o que parece claro na jurisprudência é confuso em essência, porque imaginemos um pleito administrativo denegado, houve a discussão administrativa, ela se exauriu, né, o contribuinte ele não teve o seu crédito reconhecido, ele quer pleitear judicialmente, ele quer levar a discussão ao judiciário, princípio da inafastabilidade e apreciação pelo Poder Judiciário de ameaça ou efetiva lesão ao direito, mas o seu prazo prescricional fica restrito aos 2 anos do artigo 69, caso já transcorridos os 5 anos do pagamento antecipado, da extinção da obrigação tributária, e a discussão tem que se limitar à discussão da decisão, a discussão da decisão administrativa que denegou e não o direito em si, a repetição. A linha é tênue, é preciso um esforço de fundamentos, um esforço muito grande, construir essa ação com cuidado, mas eu acho, fica a minha crítica, que o STJ pode melhorar muito a sua jurisprudência, especificando ainda mais quais são os limites, os parâmetros para conhecimento e também, não só conhecimento, eventual provimento de ação anulatória de decisão administrativa, separando o joio do trigo, isto é, qual seria, então, essa hipótese do 68, já que elas se confundem. Você discute a decisão, você discute o direito ao crédito. Então, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações, como disse a professora Bianca, da paz social, é preciso que se defina esses parâmetros de forma mais precisa. Muito obrigado pela paciência de todos e todas. Ernesto, a bola está contigo. Obrigado, Felipe. Parabenizar aqui a Bianca, João, Felipe, excelentes explanações aqui, facilitaram muito o meu trabalho também, acho que foram muito boas. Eu vim falar de um tema, um detalhezinho do detalhe, mas que é muito comum no nosso dia a dia, e eu acho que, devido à atual situação que a gente vive, dessa crise do coronavírus, passou a ser relevante. O meu tema, eu vou falar um pouco sobre a possibilidade ou não de você fazer uma compensação enquanto a sua ação judicial segue em curso, ou seja, você não tem um trânsito em julgado. A gente poderia compensar um crédito tributário decorrente de um processo que está julgando ainda, que não terminou o julgamento, e aí eu poderia me antecipar aqui, e aí para todo mundo poder jantar, ir para casa e dizer, não pode, definido e está acabada aqui a discussão, e seria isso. Tem o 170A que diz expressamente que não pode. Mas, como tudo no Brasil, direito tributário, então as coisas não são tão simples assim. Eu fiz um históricozinho aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Eu fiz um histórico para demonstrar um pouco como é que está isso hoje. Tá? Eu acho que vocês conseguem ver aqui agora. Não sei se todos estão vendo, mas a ideia é demonstrar um pouco como é que está a situação hoje em relação ao mercado. Eu não sei se está passando aqui, eu vou pedir para ver se o assessor bota para mim aqui, mas são 3 momentos. Tá? O primeiro momento é o momento onde é vedado, onde o STJ vai e confirma o artigo 170A. Ou seja, o artigo 170A, quando mudou o CTN, falou que é proibida a compensação antes do trânsito julgado. Esse aí é um ponto inicial. Esse ponto inicial, quando ele surge, ele tem uma discussão inicial, quando surge esse 170A, a discussão perdura por um tempo, a pessoa vai julgar isso, e aí quando ele julga, ele diz, olha, de fato, não dá para você aplicar o 170A sem ser
da maneira literal, você não tem como, de maneira, afastar essa vedação. Só que, o que acontece? No segundo momento, o STJ muda isso, tá? E aí, quando ele muda isso, na verdade, não é o STJ, perdão, mas é a jurisprudência mudando isso, tanto o CARF quanto os TRS, eles mudam isso no segundo momento e passam a dizer que dá, sim, para relativizar o 170A, tá? Como é que a gente vai relativizar esse 170A? A gente relativiza da seguinte maneira. Em alguns casos, você vai, de fato, aplicar a vedação, mas em outros não. E aí vem julgados tanto do CARF primeiro, entendendo que caberia você afastar o 170A para poder compensar durante o processo, tá? Quando você tivesse uma decisão já favorável nesse sentido, e dos próprios tribunais também. O TRF da segunda região tinha decisão falando, olha, claramente que o 170A tem sinalizado de uma maneira relativizada, especialmente quando tinha jurisprudência dominante já em um sentido. É até interessante que o julgado cita de alguma jurisprudência, no caso é na época do site, do rádio e tal, sobre o momento, e aí vem depois um outro julgado do próprio CARF, também nesse sentido, de poder relativizar no caso de um terço de férias. E aí é interessante, né? Você vê como dizia que a jurisprudência não estava pacificada, mas o próprio CARF entendia que já estava pacificado tanto no STJ quanto no STF, de estar pacificado a jurisprudência a favor do contribuinte, então que ele poderia compensar já mesmo antes de ser julgado. O que acontece? Quando ocorre isso, né, quando passa esse momento, esse segundo momento, que vem a favorável e dá um alento para o contribuinte, e isso é algo que, tipo, bem, no meu sentido, assim, favorável, né? Acho que estão vendo aqui agora, tem o primeiro momento aqui, né? Esses são julgados. Eu só estou passando aqui para quem vê a live depois, quem quiser rever, vão ter os números dos julgados. E aí eu já estou agora falando aqui do segundo momento, aonde tem esses julgados aqui, especialmente, tem esse do CARF, que é um julgado favorável, já que eu estava falando, comento de um terço de férias, dizendo que, olha, como estava pacificado já tanto no STF quanto no STJ, poderia já compensar os terços julgados. O TRF na região também tem uma decisão favorável, tem na Justiça Federal aqui do Rio de Janeiro também favorável, foi o segundo momento. Só que também não perdurou o segundo momento, a gente volta para o cenário anterior com um terceiro momento, e aí tem diversos julgados que são mais recentes, dizendo que tem que se aplicar o 170A na literalidade, não pode compensar antes do terço de julgado, tá? A ideia aqui, só para vocês terem isso, né? Quem depois pegar isso, ver futuramente, pegar no YouTube, tem todos os julgados, pode analisar isso. O que acontece? Se encerra aí a discussão ela acaba nesse momento, tá? Eu entendo que não. Entendo que, na verdade, o grande momento do debate aqui é a gente repensar um pouco como se aplica o 170A, especialmente numa realidade atual, onde você tem diversos casos tratando sobre matérias que o Supremo já julgou, e aí, em alguns casos, já julgou, inclusive, em sede de recurso com repercussão geral, tá? Ou o STJ em casos de recursos repetitivos também, favoráveis ao contribuinte, mas que o processo fica ali retardando, né? Tem um exemplo claro, que é o ICMS baseado nos PIS/COFINS, que o caso não acaba, né? Então, tipo, já julgou o Supremo, mas continua analisando, esperando os embargos, e o caso fica ali, e o contribuinte precisando utilizar de um crédito que, em princípio, é dele, porque o próprio Supremo já julgou favorável à tese, mas ele tem que esperar esse termo ser julgado, que pode demorar aí anos e anos e anos, né? Então, me parece que entender, tão literalmente, não tem como compensar, me parece que aí, tipo, é uma visão que deve ser afastada. Ainda que, repito, hoje a jurisprudência é contrária. E aí, por que eu acho que deve ser afastada? Tem dois pontos. O primeiro é o seguinte: casos de repercussão geral, recurso repetitivo, não eram tratados, não existiam essa natureza quando veio o 170A. Tá? Quando lá atrás a lei complementar 104 alterou o CITEM e fez o 170A. Então, não tinha essa previsão. E a própria Receita Federal, lá na IN 1717 de 2017, ela traz as hipóteses aonde a compensação deve ser considerada não declarada. Tá? Que hipóteses são essas? Quando tiver como fundamento a compensação inconstitucionalidade de lei, tá? Exceto em quais casos? Quando a matéria tem sido julgada pelo Supremo em sede de ADIM ou de ADC. Mas também fala quando seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o intuito que foi a própria Receita deu, que é o seguinte: olha só, quando a matéria é julgada em definitiva pelos tribunais superiores, então, mesmo que não tenha questão de decisão transitada em julgada, eventualmente, eu não vou considerar isso como não dá. Eu vou aplicar essa compensação.
Me parece que hoje, analisando isso, em conjunto com a legislação que tem os recursos repetitivos, caso de repercussão geral, me parece que deveria se aplicar também essa mesma semântica que a própria IN 1717 traz em relação a casos onde o Supremo julgou em sede de ADIM ou que tem uma súmula vinculante aprovada pelo Supremo, deveria aplicar também para os casos de repercussão geral e recurso repetitivo. Então, eu acho que aí você tem uma relativização do artigo 107A do CTN, perdão, 170A do CTN, onde você deveria, de fato, aplicar o seguinte: olha só, se tem repercussão geral julgada favorável, não importa que não tenha um texto julgado ainda. Cara, eu vou poder aplicar e, de fato, eu vou poder compensar já. Por quê? Eu tenho uma decisão maior sobre isso, então eu posso fazer isso, tá? E aí, esse seria um primeiro passo de você poder tentar afastar o 170A. Mas eu vou um pouco mais além. Se a gente for considerar uma situação de dois contribuintes, um deles, um contribuinte, que, olha, não entrou com ação judicial, não fez isso, e não pagou o tributo também, está com ele lá, esse contribuinte, se eventualmente ele resolver nesse momento, olha, não entrei com ação judicial, não paguei o tributo, não falar, mas agora eu vou entrar com uma segurança para discutir consigo uma liminar afastando a cobrança daquele tributo. O que acontece? O fisco, o máximo que ele pode fazer é lavrar um auto de infração para vir em decadência. Aquele período inteiro que ele não pagou, o fisco não vai poder exigir dele com multa, enquanto tiver decisão liminar para ele. Um outro contribuinte, que o mesmo tributo pagou ele regularmente, entra com uma ação judicial, mas assim, consegue uma liminar, ele pode deixar de pagar para o futuro, mas o passado não pode compensar. Tem para mim uma situação aí, e falar em isonomia, não isonomia, é um pouco delicado, tem que ver os graus em relação a isso, mas tem uma situação que, eventualmente, cara, você está favorecendo um contribuinte que foi totalmente de encontro ao objetivo do fisco. Ou seja, ele ficou sem pagar aquele tributo, não pagou, e agora tem a decisão judicial que protege ele. Entendeu? Então, eu acho que, você poder compensar é uma coisa. Dizer que essa compensação tem que ser homologada de pronto, eu acho que é uma outra etapa. Porque homologar é um passo maior. Tá dizendo, não, então tudo bem, eu vou catar isso aqui, e aí, já uma vez que eu homologuei, mesmo que depois da decisão que ele tinha lá, eu não vou poder mais cobrar. Eu acho que esse não é o caso. Mas eu acho que, no fundo, é o mínimo caso seguinte: olha só, se ele compensar isso, eu vou cancelar essa compensação, ou eu vou, eventualmente, autuar ele em função dessa compensação, tá? Não homologando ela, se for o caso, mas eu vou fazer isso com a quantidade suspensa, uma vez fazendo a decisão judicial. E aí você fala assim, mas como é que ele faz isso? O fisco tem maneira de fazer isso? Em princípio, não. E aí a atividade vinculada, ele não poderia fazer isso. O que é uma outra via que, eventualmente, o contribuinte poderia fazer para tentar dar essa possibilidade ao fisco? Ao invés de ele compensar com base na decisão judicial que ele tenha, na liminar que ele tenha favorável, ele retifica as declarações dele, compensa como se fosse um pagamento maior. Com qual fundamento? O fundamento mesmo lá de segurança. Às vezes, não, mas ele não pode fazer isso. Concordo com você. Como está hoje em dia a justiça, ele não pode fazer isso. No entanto, ele ia ficar numa situação similar àquele contribuinte que não pagou. O que ele está falando? Olha só, o que eu estou fazendo é o seguinte: eu tive um pagamento que eu paguei a maior, o título que for, mas eu paguei a maior, eu estou retificando. O fisco pode dizer, não, olha só, você tinha que ter pago aquilo mesmo. Você está aqui como se você não tivesse pago. Então, eu posso te autuar, quando você retificou, eu posso te autuar para cobrar isso. Autuar como? Você tem a decisão judicial dizendo que não é devida aquele tributo naquele sistemático. Ele tem que autuar para vir em decadência. Então, você tem uma situação aonde cenários muito semelhantes dão um trato diferente em função do 170A, mas que, na verdade, ele vai ao encontro de uma atitude mais conservadora do contribuinte. O contribuinte que optou por pagar e depois entrar com uma ação judicial, ele não tem direito do período que passou de compensar enquanto está sendo julgado. Enquanto o outro que ficou sem pagar, ele deixa de pagar aquilo tudo, está tudo suspenso. Então, me parece que tem que ser revisto o 170A. A jurisprudência atual segue num sentido contrário a isso. Mas eu acho que tem que voltar a se questionar isso. Já teve uma mudança no passado, tem que voltar a se questionar, especialmente em função de uma nova sistemática processual, repercussão geral repetitiva, mas também em função do seguinte: cara, você traça para o contribuinte uma situação muito ingrata. Os processos judiciais, o processo judicial tributário, eles levam anos e anos para se terminar. E nesse período, o contribuinte foi com aquele valor
tudo que ele pagou sem poder compensar isso, e em alguns casos, com questões que estão praticamente pacificadas. Tá? E eu digo mais, se o contribuinte ele quer, não, mas eu quero compensar isso aqui, sabendo que no final pode ser que isso seja revertido. Ok, eu vou te lançar, eu posso até te autuar isso, mas eu vou te autuar sem multa. Para no futuro, se for o caso, se você perder, se cair decisão judicial, eu vou te cobrar a multa e você vai sofrer esse risco. Mas enquanto está prevalecendo uma decisão judicial que identifica determinado tributo, foi cobrado de forma ilegal ou inconstitucional, afastou a relação jurídico-tributária em relação ao fisco contribuinte, só vale para o futuro, para o passado não vale. Então, eu acho que essa vedação ela deve ser questionada, tentando encontrar, de alguma maneira, esse afastamento. Por mais que você tenha falado sobre isso já, depois disso vieram decisões judiciais relativizando esse afastamento. Acho que cabe ainda discussão sobre o assunto. Mas é um tema ainda espinhoso. Volto a dizer, o posicionamento hoje é contrário ao contribuinte. Essa é a minha exposição. Fui rápido aqui, direto. Acho que o meu ponto ficou muito mais fácil de falar, porque os outros tinham falado um pouco antes. É meio complementar. Queria agora aqui abrir para o pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, os colegas também. Só para falar que eu estou acompanhando o Felipe também, o debate aqui no chat, né? A gente está discutindo aqui o que fazer, né? O que acontece muito é que o contribuinte, às vezes, ele ajuiza uma ação, está crente na compensação, e aí por motivos, até aqui o Sandesso, o Diogo aqui colocou uma hipótese, a empresa está em inatividade, né? Enfim, existem situações que o contribuinte, ele, claro, compensar sempre é um efeito caixa, toda empresa quer ter a compensação, mas às vezes a empresa não tem débitos, né? Não ter débitos, nesse caso, possibilita o encontro de contas. Então, o que fazer? Então, a gente estava discutindo aqui no chat, né, que, de fato, nesses casos, o contribuinte tem que ir pelo caminho da restituição, não tem jeito, e, de preferência, o quanto antes, por causa do prazo, né? Porque se ele ficar esperando gerar direito de crédito a compensar, né, você tem 5 anos para realizar essa compensação. Então, imagina que você fica ali aguardando, não, vou habilitar esse crédito, vou ficar aqui esperando, né, uma hora de ter débitos, né? Quem está inoperante não, mas às vezes é uma questão circunstancial. Então, é importante que o contribuinte também faça o controle do prazo desse crédito para não perder. A questão é que ele vai ter que entrar lá na restituição do precatório, né? Vai ter uma discussão aí que a Receita não reconhece, né, essa possibilidade da restituição aí, muitas das vezes administrativa, via decisão judicial. Então, só para dar um up-to-date aí, que foi o bochicho aí do chat enquanto a gente estava aqui conversando. Acho que a jurisprudência precisa evoluir nesse ponto também, porque a jurisprudência que dispõe, que define que o mandado de segurança ele não produz efeitos patrimoniais e, portanto, ele não poderia ser executado, ele não poderia gerar um precatório, é uma jurisprudência, e é a mesma jurisprudência que reconheceu a possibilidade de declaração do direito à compensação via mandado de segurança, e a Fazenda se apegou a isso lá na IN 1717, é uma jurisprudência que precisa ser revista, por razões óbvias. Senão, a gente vai cair naquela situação que o Theory muito protestava, que é a situação de obrigar o contribuinte a ingressar com uma ação de repetição do indébito tributário, posterior ao mandado de segurança, já que o mandado de segurança interrompe o prazo, tanto o mandado de segurança quanto a declaratória, ambas interrompem o prazo da repetitória. O contribuinte teria que ingressar com uma ação de repetição do indébito tributário depois de passar por um período, depois de passar por um mandado de segurança, a tramitação integral do mandado de segurança, e levar ao judiciário uma causa que o magistrado não teria outra solução a dar ou a seguir, senão a que o magistrado mandado de segurança conferir, ou seja, o direito ao crédito. Coisa julgada. Coisa julgada. Então, por óbvio que a IN ela não pode restringir, por isso que eu fiz até aquele disclosure no início da minha fala sobre compensação, não é direito subjetivo, assim como a restituição, ela deveria ser um direito subjetivo, mesmo em caso de reconhecimento, de declaração de direito, não só no mandado de segurança, mas a gente pode tranquilamente imaginar uma ação declaratória
cujo pedido se restringe à declaração de compensação. E não acho que mude, acho que o pano de fundo, o direito reconhecido ali é o direito ao crédito, ponto. Né? E a forma desse crédito ser devolvido ao contribuinte tem que ser da forma mais conveniente para o contribuinte, observadas as formalidades inerentes à atividade pública, né? Em relação a esse tema, eu acho que, na minha visão, eu acho que caberiam duas coisas, assim. Eu acho que, tipo, você botar para o precatório é um caminho, dependendo do caso, pode ser até mais rápido. Mas um outro caso também, você homologando, e aí quando você homologa, inclusive, ele exige para você desistência do seu direito da execução judicial, extrajudicial, em relação a esse caso, tem que desistir disso. Uma vez você homologado, você pode pedir a compensação. Mas se não tem com que compensar, né? Tipo, olha, não tem como compensar, eu acho que também tem que entrar com pedido de restituição. E aí, por mais que a IN 1717 ela não fale expressamente, já tem um tópico que ela fala só da compensação do senso julgado, mas para mim aquele tópico ali, ela fala por quê? Cara, a compensação, ela é uma hipótese onde, em tese, é mais benéfica para o contribuinte. Eu acho que você aplicar a restituição de algo que você homologou, você tem um crédito homologado, tá aquilo. Eu vou pedir a restituição, aquilo que vai ser apoiado para a Receita, ainda se o montante está correto ou não, para mim é uma análise lógica das próprias regras da Receita. E aí, se a Receita eventualmente cair em deferir, tem até casos de clientes meus que tem isso. Se ela indeferir, eu acho que é um caso de mandado de segurança, olha só, a Receita está excedendo. Então, assim, eu até queria até compensar, eu não tenho como compensar, a culpa não é minha. E aí, acho que o caso foi trazido aí, eu não sei, mas, tipo, a empresa parou de funcionar por algum motivo, aconteceu algo do gênero, é o caso de você pedir a restituição, né? Essas hipóteses, a empresa que cessa o funcionamento também, via de regra o crédito vai para o sócio também, isso já tive um caso específico, a empresa também pode funcionar, tinha um crédito da empresa, mas parou de funcionar, encerrou as atividades, o sócio não tem pedido de restituição. Tipo, ele não tem na pessoa física, não tinha como compensar crédito de PIS e COFINS. E o caminho foi pedido de restituição também. Então, acho que é uma análise lógica, e se a Receita Federal não adotar essa análise, cara, caso para mim no mandado de segurança também pessoal, né? Tem que autorizar a restituição, né? Sabendo que ela tem um prazo de 5 anos, né? O prazo acho que não mudaria. A questão é que tem uma solução de consulta 239, que eles vão por essa linha que o Felipe falou da questão do precatório, né? Que eu não posso restituir porque, decorrente de uma decisão judicial, senão eu estou ferindo a fila do precatório. Mas se você pensar assim, e já teve muita discussão sobre isso, a compensação também não deixa de ser, decorrente de uma decisão judicial, uma forma de você sair da fila do precatório. Então, não querendo polemizar a compensação, mas concordo com o Felipe que é uma questão de raciocínio, né, de jurídico. Né? Se a gente está já dentro de uma decisão judicial, transitada em julgado, e o contribuinte pede, né, essa restituição, me parece que seria uma questão de eficiência, mas, de fato, a gente tem que enfrentar o artigo 100, tanto para a compensação quanto para a restituição. A questão é falar que uma pode e a outra não pode. Aí eu acho que realmente fica meio sem sentido, mas tem o problema da solução de consulta, que é vinculante, né, que é da COSIT, que realmente acaba criando esses problemas aí práticos, de ordem prática, né? Aí foi o que o Felipe falou. Aí é o mandado de segurança, aí depois você vai para a ordinária, que o STJ já falou que é desnecessário. Para quê? Para a gente cair num precatório e toda essa história, que é o quê? 20 anos, né? Então, você só está postergando orçamentariamente o contribuinte receber esse valor. E aí o contribuinte ia ficar refém de uma ordinária para poder se valer da restituição e eventualmente correr risco aí de sucumbência, etc. E eterniza a discussão, né? Você passa por toda a tramitação do mandado de segurança até ele transitar em julgado para iniciar outra ação judicial com a mesma pretensão, ao fim e ao cabo, né? Acho que o direito processual contemporâneo ele não admite mais esse tipo de sobreposição procedimental, né? Me parece. Então, eu e eu acho também que é uma opção do contribuinte também. A verdade é que, claro, tipo, o precatório, dependendo do valor, você vai receber antes, né? Vamos lá, a restituição é difícil o fisco pagar antes de 5 anos, né? É raro. E o precatório, se o valor for alto, pode ser que vai ganhar em 20 anos. Mas se o valor for baixo, de repente, vai receber aí 2, 3 anos do precatório e talvez o outro vai receber em 5, né? O caso a caso também você tem que identificar também, né? Sim, verdade. E se demora muito para receber o precatório, pelo menos, a gente até estava conversando sobre isso antes, né? Mas se demora muito para...
eu não lembro como que está essa questão agora, mas no passado já ajuizei para antecipar o recebimento do dinheiro, porque fazia muito tempo que não recebia, e o judiciário negou, né? Você não consegue antecipar aí muitas vezes o valor a ser recebido. É uma fila, enfim, sem fim. Embora você consiga pedir para que seja analisado o seu pedido de compensação, né? Essa demora você consegue suprir. Agora, para receber o dinheiro... Mas como o Felipe falou, a gente agora está no pressuposto que está tão difícil do contribuinte ganhar, né? Que agora, assim, para a gente discutir quando vai restituir, é uma raridade, né? Obrigada pela pergunta aí no chat, porque cada vez mais está difícil a gente ter valores a restituir decorrente de decisão judicial de tese. É muito mais por erro de preenchimento, né? A gente queria ter muitas mais discussões sobre isso decorrentes de tese, né? Mas, infelizmente, a gente tem... Agora, Felipe, eu acho que tem que ser otimista também. Eu vou ser sincero, eu acredito que a gente vai ganhar esse caso da multa de 50%. O voto, tanto do Barroso quanto do Gilmar, eram votos muito bons quando estava no plenário virtual. Mas muito bons mesmo, assim. O voto do Barroso é um dos melhores votos sobre o princípio da proporcionalidade que o Supremo já tinha dado, assim, tentado desde o começo, analisado todos os pressupostos, os subprincípios, é um dos melhores votos que tinham, e o do Gilmar também, assim, e é um voto bem extenso, assim, eu acho que para eles mudarem esses votos são difíceis. É claro que a gente está falando aí, são 11 ministros, né, é uma parte assim, mas essa multa, ela é muito gritante, assim, né, tipo, o pessoal quando leu a exposição de motivo, a Justiça Federal dizia que tinha que criar essa multa porque ela não tinha como analisar todos os pedidos, que é um absurdo isso, né. Como é que você faz? Eu não consigo analisar todos, então eu tenho que criar uma multa para reduzir o número de pedidos. Porque é um absurdo. Cara, isso não existe, né? A gente não pode legar um negócio desse. Não. E aí foi comprovado que, 4 anos depois, foi comprovado que o número de pedidos não diminuiu, aumentou. Então, também, tipo, a eficiência dessa multa, 50% da compensação não homologada, é um absurdo, né? Então, eu tenho uma esperança que o Supremo, pelo menos nesse caso aí, se redima dos últimos julgamentos, tem sido muito ruins pra gente, né? Mas é esperança, né? Hoje em dia, não dá para manter isso. Esse ponto que você falou é interessante, Ernesto, porque o próprio Edson Fachin, ele fala isso. Ele fala que atualmente, e ele cita, né, desde 2007, com a criação do SPED, mas com o incremento do SPED, hoje a Receita Federal ela já conhece todas as informações. Ela não tem porquê mais esperar que essas informações venham do contribuinte como fonte única de informações. Já tem o cruzamento das informações. Então, ele faz essa distinção do antes do SPED, né, o período anterior ao SPED, o período posterior ao SPED na linha do que você falou. Tomara, estou cruzando os dedos. Não, eu também espero que sim, porque é muito justificado, né? Tipo, você fere o acesso do contribuinte a poder... Cara, eu quero compensar um crédito que eu tenho meu aqui, né? Agora eu tenho que pagar uma multa de 50% se eu errar na compensação, né? Difícil. Aí a Federal tem que pagar uma multa também. Então, se ela me autuou, o auto dela está errado, não vai me pagar a multa. Ela me devolve aqui 50% da autuação. Não existe isso, né? É uma coisa muito absurda, assim. Mas o Supremo, de fato, não tem muito o que esperar, né? Lembrando que é a declaração de boa-fé, porque a própria norma excepciona. É outra multa. Não, qualificada em caso de... Não é para fraude, de simulação, não é caso disso, não. Exatamente, não. É o cara que foi de boa-fé, compensou que podia compensar, tal, mas sei lá, de repente o cara errou por algum motivo, né? E tem milhões de casos desses. Questão de interpretação, né? Insumo de PIS/COFINS, eu acho que eu tenho crédito, tem que ter essencialidade, né? A gente está falando de interpretação jurídica, você está sendo multado... Que a própria receita muda, né? A solução COSIT sai para um jeito, depois sai para o outro, tal, né? Tem N casos aí que tinha uma solução COSIT que mudou de entendimento. Então, assim, o contribuinte, ele vai lá, pede para compensar algo, que tem a decisão favorável, depois a decisão muda e você faz o que é. Então, assim, a situação é muito, muito delicada, né? A gente tem que proteger um pouco o contribuinte de boa-fé, né? O contribuinte hoje, ele está ficando muito atacado pelo fisco. Acho que o fisco está perdendo um pouco a noção, né? E aí eu vou dizer, eu até entendo que tem dificuldades, tá? Eu acho que talvez esteja faltando funcionário, pode ter o que for, pode ter muito pedido, mas isso não justifica você penalizar o contribuinte, mas de jeito nenhum, entendeu? O fisco tem que ter outras medidas, contrata mais gente. Talvez, tipo, o Poder Executivo, se quiser assim, eu vou agora abrir mais concursos. Se eu estou entendendo que a Receita Federal está tendo uma perda de arrecadação por falta de gente, cabe a ele. Talvez se ele não fez isso, é porque talvez ele entenda que não é o caso, né? A gente tem que entender um pouco isso também.
E simplifica. Eu voto no Ernesto, hein? Eu voto no Ernesto. Não. Ministro Ernesto, voto no Ernesto. É o meu candidato. Não, eu tô fora, pô, não, que isso. Não é para se candidatar na Croácia, não, é no Brasil, Ernesto. Não, aqui parece que a tributação é muito mais simples aqui do que aí. Mas aqui eu tô fora e no Brasil também tô fora. Gente, acho que hoje a gente conseguiu conciliar todas as palestras, dúvidas, debates dentro do prazo de 1h30. Estamos todos de parabéns, né? Hoje, nós 4. Impressionante. Impressionante. Milagre! Bom, alguém mais tem alguma dúvida ou podemos encerrar? Bom, acho que a nossa audiência não tem. Muito obrigado a todos e todas que nos assistiram. Foi um prazer imenso, Bianca, Ernesto, João, estar com vocês hoje de novo. Já ansioso para o próximo evento, né? E é isso. Boa noite a todos. Fiquem bem, com saúde em casa. Boa noite para a Isabela também. Isabela hoje quis, né? Participar ativamente. Especial, adorei. Tchau, gente. Beijo, tchau. Para terminar, desculpa, eu esqueci, eu não queria terminar sem pedir desculpas publicamente. A Jamile Moté, que muitos aqui conhecem, que tem um canal tributário legal no Instagram, que é bem bacana, foi nossa aluna, Bianca, salvo engano, na UF, é uma pessoa querida. Eu tinha marcado uma live com ela hoje, no horário da nossa, porque na minha agenda, a nossa já está na hora do almoço, e eu não mudei, então é ela que me lembrou, e peço desculpas a ela por ter furado a live, então só queria pedir desculpa publicamente aí, na minha confusão de horário. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Fiquem bem. Boa noite. Beijo.